Olá pessoal, hoje nós daremos início à nossa aula 10, a aula que a gente vai abordar aqui os princípios dos equipamentos de medição digital. Então, na primeira parte dessa aula a gente vai ver os princípios do sistema digital, a gente vai ver o que seria o sistema decimal, binário, o bit e as operações que a gente consegue realizar nestes sistemas. E a segunda parte dessa aula a gente vai ver o que seria um conversor analógico digital e alguns equipamentos de medição digital, que seria o voltímetro e o ohmímetro aí aplicado nesses sistemas. Bom, então atualmente a gente tem uma ampla aplicação desses instrumentos digitais. A gente tem exemplo do osciloscópio, do multímetro, do amperímetro. Então esses instrumentos eles se popularizaram em relação aos instrumentos analógicos, principalmente aí devido à sua facilidade de operação. Além disso, a gente tem algumas características desses instrumentos digitais como vantagens, em relação aos instrumentos analógicos. Então, primeiro, a leitura do instrumento digital é direta e precisa. Isso porque a gente vai ter um visor ali, um display, que mostra ali para o usuário o valor medido. Então, a gente não tem essa parte da interpretação, que a gente precisa realizar no instrumento analógico, porque o próprio instrumento já me diz qual que é o valor medido. Já no instrumento analógico a gente tem uma escala e tem um ponteiro, Então a gente tem que interpretar a partir da posição do ponteiro ali qual que seria a medida realizada pelo instrumento. Bom, ele também não necessita de interpolação, então é justamente esse fato aí do instrumento analógico a gente precisar associar um valor, se ele estiver no meio de uma escala ali, por exemplo. Eles podem também ser facilmente acoplados entre outros instrumentos, e também em computadores. Então, nesse caso, a gente consegue salvar esses dados dos instrumentos digitais, esses dados medidos, e a gente consegue tratar esses dados ou fazer qualquer outra análise nossa de interesse. Os instrumentos digitais eles também vão ser resistentes a ruídos, então a gente vai ver que eles possuem uma alta impedância de entrada, diferentemente, por exemplo, do galvanômetro, E também ele vai possuir filtros para atenuar esses ruídos. E por fim, também os instrumentos digitais eles vão operar em baixa tensão. Então, geralmente a gente vai ver de níveis de 5 a 10 volts. Então, a gente tem que fazer o que a gente chama de condicionamento de sinal, A depender do valor que a gente está medindo ali, a gente vai ter que situar ele nessa faixa aí de baixa tensão, que é o que vai caracterizar aí também o menor nível de ruído no sistema. Bom, então como que o instrumento digital ele faz essa tradução, da nossa variável analógica para variável digital, que é o que ele vai realizar ali o entendimento, do instrumento para realizar as operações internas dele. Então, essa unidade básica que ele realiza para processar essas informações é o chamado bit. Então, bit ele pode assumir valores em 0 ou 1, que é o estado que a gente chama de estado desligado ou ligado. Então, ele vai estar associado a um desses dois estados. Então, como que o instrumento digital ele vai interpretar esse valor 0 ou 1? Então, na verdade, o que ele faz é analisar um sinal analógico. Então, geralmente, esse sinal analógico ele vai estar situado em uma determinada faixa de tensão e ele estabelece um limite. Então, abaixo desse limite, ele associa isso como 0 e acima desse limite, ele associa isso como 1. Então, é importante a gente frisar isso, que por mais que a nossa informação, a gente analise isso como 0 ou 1, só que o instrumento está entendendo isso como um sinal analógico, porque ele traduz esse sinal analógico em uma informação binária. Então, a unidade fundamental para os instrumentos digitais é o bit, que assume valor 0 ou 1. A gente tem unidades maiores de informação, que é o que a gente chama de palavra, e essas palavras elas podem ter alguns determinados comprimentos. Então a gente tem palavras, por exemplo, com tamanho de 8 bits, que é o que a gente chama de 1 byte. Então a gente tem 8 bits de informação em 1 byte. Já 1 kilobyte a gente tem um total de 1024 bits, que
que seria uma palavra aí de 1 kilobyte. Então, nos instrumentos digitais, essa unidade básica de informação seria o bit. Então, antes da gente adentrar nas características dos sistemas digitais, é importante aqui a gente apresentar dois conceitos, né, do que seria dois sistemas de numeração importantes para a análise de um sistema digital. Então, basicamente, os dois sistemas que a gente trabalha nesse universo digital seria o sistema decimal, aquele que a gente está acostumado a trabalhar, né? É um sistema na base 10 e a gente tem aí 10 algarismos. Então a gente tem o 0 e 1 aqui até o 9. Já o outro sistema seria o sistema binário. Então o sistema binário, ou sistema na base 12, ele é um sistema com dois componentes apenas, né? Que seria o elemento 0 ou o elemento 1. Então, como que a gente consegue fazer a decomposição desses sistemas? Então, primeiro vamos ver o caso dos números decimais. Então, os números decimais, a gente tem algarismos que, a depender da posição que ele está aqui inserido no número, né, a gente tem um determinado expoente correspondente aqui na base 10. Então, primeiro a gente associa com o expoente 0, o segundo com o expoente 1, o terceiro com o expoente 2 e assim sucessivamente. Então é interessante aqui que a decomposição desse sistema decimal ele se dá pelo somatório dos algarismos de cada posição vezes a base 10 elevado ao expoente. Então o somatório disso tudo aqui, de um número decimal, vai dar o próprio número decimal. De forma análoga, a gente tem para o decimal fracionário. Então, para os números que estão depois da vírgula, a única exceção aqui que é nosso expoente vai ser negativo. E, de novo, o somatório dele me dá um número decimal. Já o número binário, a gente decompõe ele de forma análoga ao decimal, porém a gente muda aqui a base, né? A gente está com a base 2 agora. Em termos de posição e expoente, a ideia é a mesma. Então, a gente começa no 0 para o primeiro algarismo e assim a gente vai incrementando de 1 em 1. Já o somatório dessa minha operação, dessa minha decomposição do número binário, me dá o algarismo correspondente na base 10. Então, aqui é uma forma de decompor um número binário em um número decimal. E de forma análoga também, para o número binário fracionário, a gente tem que números depois da vírgula, a gente vai ter expoente negativo que vai decrementando aqui de menos 1 em menos 1, ok? E o somatório também me dá um número no sistema decimal. O sistema binário ele também possui operações análogas ao sistema decimal. Então a gente tem a operação de adição, subtração, multiplicação e divisão. Como a gente tem dois elementos no sistema, algumas operações a gente consegue realizar a operação entre todos os elementos, outras não. Então a primeira que a gente tem é a adição. Então a gente consegue fazer a operação com todos os elementos. Então 0 mais 0 a gente diz que é 0, 0 mais 1 é igual a 1, 1 mais 0 é igual a 1 e 1 mais 1 a gente diz que é igual a 0, só que a gente tem que lembrar que na operação levar esse 1 aí a mais, né? Então aqui a gente tem um exemplo, a gente soma o 110 na base 2 com o 111 na base 2. Então aqui a gente tem o 0 com 1 dando 1, o 1 com 1 dando 0 e levando 1. Então 1 com 1 vai dar 0, a gente leva 1 e soma 0 com 1 dá 1, ok? E aqui a gente levou 1, isso vai resultar no 1. Então seria 1101 aqui na base 2. Já a subtração a gente consegue realizar também entre todos os elementos. Então 0 menos 0 é igual a 0, 1 menos 1 é igual a 0, 1 menos 0 é igual a 1 e 0 menos 1 é igual a 1 e a gente empresta aqui o 1. Então a gente tem um exemplo aqui, né, 1110 na base 2 menos 1001 na base 2. Então 0 menos 1 a gente viu que é 1 e a gente empresta 1. Então 1 vem aqui para a posição do 0. Então vai ficar 1 menos 1 vai dar 0, 1 menos 0 dá 0, 1 menos 1 dá 0, ok? Multiplicação, a operação que a gente consegue realizar também entre todos os elementos. 0 vezes 0 é igual a 0, 0 vezes 1
é igual a 0, 1 vezes 0 é igual a 0, 1 vezes 1 é igual a 1. Então aqui a gente tem um exemplo. A operação ela é bem simples de fazer e se assemelha aqui ao número decimal. Então aqui depois vocês vão fazer essa conta que é bem simples. Já a divisão a gente consegue fazer só entre alguns casos. Então a gente consegue dividir o 0 por 1, que vai dar 0, e 1 por 1, que vai dar 1. Então as outras operações a gente não consegue realizar, que seria dividir qualquer número por 0, ok? Então aqui fica exercício para casa para vocês fazerem a divisão de um número binário aí com mais de 2 algarismos. Pessoal, então como que a gente faz essa conversão do sistema decimal para binário? Então a gente tem um algoritmo, né, que ele é bem simples. Eu acredito que a maioria de vocês também já viram essa forma de para essa conversão do decimal para binário, que é justamente a gente fazer a divisão do número na base 10 pelo 2 sucessivamente até que essa operação não seja mais possível. Então aqui a gente tem um exemplo de como fazer essa conversão. A gente quer converter o 25 na base 10 para 25 na base 2. Então como que a gente faz isso? Então a gente tem o nosso número aqui na base 10, né? A gente começa a dividir ele por 2, ok? Então é assim que a gente inicializa esse algoritmo para conversão. Então 25 dividido por 2 vai dar 12 e sobra aqui 1, certo? O 12 eu consigo dividir por 2, então eu divido, vai dar 6, vai restar 0. De forma análoga, o 6 eu consigo dividir por 2, dá 3, resta 0. O 3 eu consigo dividir por 2, dá 1, resta 1. O 1, se eu for tentar dividir por 2, não consigo, dá 0 e resta 1. Encerro a minha operação. E qual que seria então o número binário correspondente? Então o número binário correspondente seria um número construído pelos restos dessas operações. Então a gente parte aqui do último resto e vai até o primeiro resto. Então a gente tem um 1, 1, 0, 0, 1, que é justamente esse número aqui identificado, ok? Então é um algoritmo bem simples para realizar essa conversão. Já a conversão do binário para o decimal é a forma mais a operação mais fácil, né, para realizar essa conversão. Então basta a gente fazer a decomposição dos algarismos com as suas bases e expoentes correspondentes. Então no final o que a gente faz é um somatório. Então nesse caso a gente tem o 1101 na base 2, né? A gente faz a decomposição dos algoritmos dos algarismos vezes as bases e seus expoentes correspondentes. Então a gente tem 1, 0, 1 e 1. Então primeiro a gente começa com o expoente 0 e vai incrementando o expoente, ok? Então no final a gente tem que o número correspondente na base decimal seria o somatório aqui de todos os componentes. Então nesse caso o 1101 na base 2 é igual a 13 na base 2. Então pessoal, aqui nessa primeira parte a gente viu o princípio desses sistemas decimais e binários. Agora a gente vai entrar no sistema digital. Então o sistema digital, pessoal, ele é um sistema em que a gente tem essa tradução de uma grandeza analógica para uma grandeza digital. Então como é que a gente faz essa tradução da grandeza analógica para a grandeza digital? A gente utiliza justamente o que a gente chama de conversor analógico digital, que vai ser responsável por fazer essa interface eletrônica entre o sistema analógico e o sistema digital. Então esse conversor ele vai estar presente em todos os equipamentos de medição digital, e o papel dele é justamente fazer essa conversão de uma grandeza analógica. Então aqui a gente tem a representação dessa grandeza analógica em uma digital, em que a gente tem a associação de níveis. Então no universo digital a gente só consegue interpretar uma informação a partir de níveis, ok? Então o computador lá ele vai conseguir associar uma informação com nível 1, com nível 2, com nível 3, por exemplo, né? E ele vai traduzir isso para o usuário, ok? Então ele não vai ter representação para todos os níveis de tensão, por exemplo, do sinal analógico.
Então, para isso, a gente tem algumas características que a gente avalia em um conversor analógico digital. Então, a primeira seria a faixa dinâmica desse conversor, que vai ser justamente essa faixa de amplitude, que seria a região de trabalho desse conversor. Então, esse conversor ele só consegue ler sinais em uma faixa determinada, que é justamente essa faixa dinâmica. Então, nessa situação, a gente tem que utilizar os chamados condicionadores de sinais para reduzir essa amplitude do sinal, para que o conversor analógico digital consiga realizar essa leitura. Então, na prática, a gente vai ver que esses conversores ele trabalham na faixa de 0,1 até 10 volts. A resolução do conversor também é uma outra característica importante, que ela vai me dar justamente o número de níveis que ele consegue representar. Então, a resolução dele é dada em função da amplitude da variável medida, que seria o valor máximo, ok? E em função aqui do número de bits desse conversor. Então, quanto maior for o número de bits, maior vai ser o número de níveis de representação. Então, o número de níveis de representação vai ser igual a justamente 2 elevado a n menos 1, que é o número total de elementos que eu consigo representar com essa resolução do meu conversor. Então, imaginemos que a gente tem um conversor de 2 bits, a gente consegue representar as palavras 00, 01, 10 e 1. Então, a gente teria aí, no caso, 4 representações de informação, né? Então, nessa situação, a gente diz que a gente tem 3 níveis para um conversor de 2 bits, por quê? No caso que seria 2 elevado a 2 menos 1, que daria 3, né? Porque a gente não conta o zero. Então, muitas das vezes, a gente associa apenas para os níveis não nulos, né? Como o número de níveis do conversor analógico digital. Então, se eu pegar aqui a amplitude máxima do meu sinal, dividir pelo número de níveis, eu vou ter justamente a resolução, que é justamente a diferença entre um nível de representação e outro. Então, esse nível vai depender da variável que está medindo, né? Se for corrente, vai ser em ampere, se for em tensão, vai ser em volts. Uma outra característica é o tempo de conversão, que vai ser justamente o tempo aí necessário para se fazer a leitura do sinal analógico e traduzir isso para um sinal digital. Então a gente vai ver que a gente vai ter várias etapas para realizar esse processo. Então esse tempo de conversão ele vai incluir todos esses passos aí, né, entre a tradução do sinal analógico até o sinal digital. Além disso, pessoal, o conversor analógico digital ele também vai ter o chamado erro de linearidade. Então, esse erro ele vai expressar justamente esse desvio do resultado da conversão e de uma reta ideal. Então, aqui a gente tem a representação de um sinal aqui aproximadamente senoidal, né? E esse aqui seria então o sinal que a gente tem digital. Então, ele se assemelha aí a vários degraus, né, de tensão. Então, geralmente, para um intervalo aqui do sinal analógico, a gente associa com um intervalo aqui com um nível de representação no sistema digital. Então, a gente tem essa reta aqui central, né, que ela vai expressar justamente o desvio entre o sinal digital e o sinal analógico. Então, se vocês analisarem aqui, o erro máximo que está sendo representado nessa figura, que seria a resolução do nosso conversor, ele vai ser dado justamente aqui por 2 vezes a amplitude máxima do sinal dividido por 2 elevado a R, que esse R aqui é o número de bits do seu conversor. Então, nesse caso, entre uma ponta e outra aqui desse erro, né, a gente tem esse delta, que é justamente o erro de linearidade. Então, para um sinal analógico convertido em digital, esse erro vai ser justamente metade aqui da resolução do conversor analógico digital. Então, nesse caso, a gente tem aqui um exemplo de um erro de linearidade mais ou menos 0,4%. Ele vai equivaler aqui
a mais ou menos um erro de 1 bit num conversor de 8 bits. Isso porque vocês fizerem essa divisão aqui, né, de 1 dividido por 2 elevado a 8, que é o número de bits desse conversor, a gente vai ter aqui o 0.004. Se a gente multiplicar por 100, a gente vai ter em porcentagem, que é justamente o 0.4%. Então, o erro de linearidade é justamente dado pela metade aqui da resolução do nosso sinal, certo? Para finalizar essa primeira parte da aula, então a gente vai ver o princípio então do conversor analógico digital. Então ele tem 3 passos básicos que a gente faz dessa tradução do sinal analógico para o sinal digital. Então o primeiro passo seria dado pelo amostrador, ele vai fazer a amostragem do sinal. Então, de tempos em tempos, ele coleta a informação desse sinal analógico e armazena ela no sistema, ok? Então, a partir da armazenagem dessa grandeza medida, ele vai passar pelo processo de quantificação no quantizador. Então, esse quantizador, a partir do número de bits do seu conversor, ele vai estabelecer níveis, que é o que vai gerar justamente essa forma aqui de degrau no sinal digital. Então, para cada intervalo no sinal analógico, ele associa com um nível aqui no sinal digital. E por fim, esse sinal digital, que ele foi dado aqui em níveis, ele vai ser codificado, que é justamente o passo aqui em que a gente traduz um nível para uma palavra binária. Então, o número de bits dessa palavra binária vai ser determinado pelo número de bits do seu conversor analógico digital. Então, pessoal, aqui a gente encerra a primeira parte dessa aula 10. Na próxima parte, a gente vai ver mais sobre os princípios do conversor analógico digital e os instrumentos digitais, que são os voltímetros e os ohmímetros.